Vendo as imagens, ouvindo aquele homem dizer: eu vou ali pegar o carro e vocês vão ver. Você acredita que quando ele volta, a intenção dele era matar os seus familiares? Bom, quando ele fala essa frase, eu tenho certeza que a intenção dele é fazer o mal pra alguém, né? Fazer o mal pra alguém. Uma entrevista exclusiva com um familiar de duas das vítimas do atropelamento na última segunda-feira vai revelar informações gravíssimas. Novas imagens mostram o homem que atropelou um grupo de jovens no centro de Itapeva antes da ação criminosa, andando pela rua e dizendo para o grupo: vou pegar o carro ali e vou voltar. Na sequência ele fala: vou pegar agora. Nossa equipe de reportagem conseguiu imagens importantíssimas que mostram o homem ameaçando que pegaria o veículo e, na sequência, retorna dirigindo seu carro em alta velocidade. Entra na contramão e joga o carro em cima das pessoas que estavam no local. Vou pegar o carro ali, vou voltar. Vamos embora, Fabiano, vai! Vamos logo, vai logo. Vamos. Vou pegar agora. Vai, Fabiano! Vamos, querido, vai embora. Vai embora, Fabiano. Todo dia, amiga, todo dia. O que deu agora? Fabiano, ele vai entrar, Fabiano. E avaliando as imagens que recebemos hoje na íntegra, do início ao fim, só aconteceram disparos de tiros após o atropelamento. Também ouvimos relatos de testemunhas que presenciaram o ocorrido, que afirmaram que uma das vítimas foi arrastada do local do atropelamento até algumas ruas para baixo. E esse fato foi confirmado por esse familiar, que não quis se identificar para preservar sua família. Vamos apresentar uma entrevista exclusiva. Mas antes, gostaríamos de informar a todos que todas as nossas reportagens são feitas com base em informações oficiais. Nunca são opiniões pessoais ou boatos. Inclusive, a última matéria sobre esse caso foi baseada no depoimento do motorista para as autoridades locais. E antes de finalizar, nós tentamos falar com as vítimas, mas não conseguimos. E somente no final da tarde de hoje foi que um familiar resolveu se pronunciar. Acompanhe agora a entrevista completa. Então, eu gostaria que você contasse pra gente tudo o que aconteceu naquela madrugada, né? Como um familiar de duas das vítimas e uma delas que está bem machucada, né? Eu queria que você contasse tudo o que você sabe, e até porque a gente tem essas novas imagens que mostram muita coisa. Então, eu não estava presente, né, no momento em que aconteceu, mas o que foi relatado a mim por meio deles é que o indivíduo em questão que fez o atropelamento, né, que cometeu o crime, ele premeditou, ele falou que ia fazer, que ia pegar o carro, que era para eles verem, algo do tipo, e ele acabou fazendo, né, mas eu não tive muito acesso a essa parte o motivo, sabe, o motivo que ele fez aquilo em si, mas enfim, ele premeditou, ele falou que ia fazer e fez. E vendo as imagens ali, vendo o atropelamento, o porquê que você acredita que ele tomou essa atitude de pegar o carro, atropelar eles e fugir do local? Você tem alguma ideia do que aconteceu antes? Então, o que nós temos é o que está no vídeo, né? Ele falando que se referindo a algumas pessoas de alguma forma, e falando que ia fazer, ia pegar o carro. Na verdade é o que tem no vídeo mesmo, e o que o meu familiar falou foi que foi mais ou menos isso. Ele não teve muito contato com essa pessoa lá, ele acreditava que nem era com ele, enfim. Aconteceu
Foi assim, realmente foram vítimas, né, de alguém de algo que eles não faziam nem parte. Sim, foi aproximadamente 200 metros, ela ficou debaixo de um carro em alta velocidade. É algo realmente inacreditável, né? Quando veio essa notícia até mim, a gente pensa assim em todos os piores cenários, né? E no fim das contas acabou que, graças a Deus, ela saiu com vida, mas ainda assim saiu bem machucada, né? Dessa situação. Como que ela tá agora? O que ela machucou? Ela quebrou alguma parte do corpo? Machucou o rosto? Como que foi? Apesar de inacreditável, ela acabou não quebrando nenhum membro do corpo, né? Segundo as tomografias que ela fez, mas ela sofreu queimaduras graves e vai ter que reconstruir algumas partes de alguns membros, né? Vai ter que ter uma reconstrução, vai ter que passar por algumas cirurgias, com certeza. Então seria uma informação que realmente, o que eu sei é que os meus familiares, eles não fizeram parte da briga que rolou com ele em si, até porque eles não tiveram nem motivo para se preocupar que ele fosse fazer alguma coisa, né? Andando na calçada, como que esperar que um cara ia pegar um carro e passar por cima deles? Com certeza, se eles fizessem parte, eu acho que eles não teriam essa atitude, né? Mas não, eles só provavelmente acharam que não era com eles e continuaram, né? Continuaram porque eles estavam indo embora, então estavam indo em direção ao carro no momento. E depois de mais de 12 horas, esse motorista que atropelou seus familiares e outras pessoas, ele se apresentou no plantão policial e também apresentou uma versão. Junto com ele, ele levou munições, ele falou que foi baleado e contou o que aconteceu segundo ele. O que você tem a dizer sobre isso? No momento, né, em que aconteceu, que ligaram para mim, eu fui até o hospital e o que foi relatado foi que ele simplesmente falou que ia fazer, né, ia pegar o carro, que ele ia voltar, e ele atropelou e depois que vieram os disparos, né? Então, eu não sei se foi para repelir, enfim, mas foi depois do atropelamento. Então, ele realmente, primeiro ele cometeu o crime, ele falou que ia fazer, ele premeditou, fez, e os disparos eles vieram bem depois. E você fala que estava no hospital, você foi no hospital assim que seus familiares chegaram. Então você acompanhou o boletim de ocorrência, a polícia militar? Você estava ali com eles nesse momento ou não? Então, nesse momento, eu cheguei a entrar assim como acompanhante, que é só uma pessoa que pode entrar por vez, né? Então eu estava lá assim com o meu familiar e ele relatou o que aconteceu, apesar dele ter feito parte, né, ele ser uma das vítimas. Então o momento ele ficou meio nebuloso para ele, né, pelo fato dele ter caído de costas, ter batido a cabeça, e realmente ele estava, né, com hematomas aqui na parte um pouquinho para cima da nuca, e apresentava dor nas costas. Então foi difícil até mesmo para ele explicar. A gente teve noção mesmo do que aconteceu depois que a gente viu o vídeo, né, e assim da causa, né, mas se tratando ali do perigo, né, da gravidade do fato, eu tive noção quando eu vi mesmo a minha familiar que foi arrastada pelo carro. Daí eu tive noção da gravidade do acontecido, porque realmente ficou muito feio mesmo. Ela ficou muito machucada disso. A parte da frente dela estava inteira ralada, inteira roxa, braço, perna, coxa. Obviamente que eu não consegui ver tudo, né? Porque ela já estava na maca, enfim, mas e também eu nem iria ver, porque depois a minha irmã foi lá e ela relatou que realmente ela estava da barriga, a parte da barriga do peito inteira machucada também.
Fora todas as imagens que foram divulgadas já no Itapeva Alerta, você trouxe novas imagens pra gente, que são essas que a gente está apresentando aqui nesta reportagem. Comenta um pouco sobre isso. Vocês já apresentaram para as autoridades? E como foi para vocês também ter esse acesso, né? Ver toda essa situação? Vão chegando, né? Vão chegando imagens, informações, e nós juntamos todas as imagens, tudo que é vídeo, áudio que a gente tem acesso, né, sobre o caso, foi todos enviados para os nossos advogados e também para as autoridades competentes. Então, tudo que eu estou apresentando aqui agora, já desde do momento em que enviaram, já estão na posse deles. E tanto fisicamente como emocionalmente, psicologicamente, como estão os seus familiares, né? E qual que é a preocupação agora com eles? Eu acho que é difícil até de mensurar, né? Nós que não estamos na pele deles, a gente já sofre muito com isso, né? Noites sem dormir, não dorme direito, não sente fome. E eu só imagino na pele de dois adolescentes que saíram para passear, para curtir, e acabou sendo vítima aí de enfim, né? Vítima do que aconteceu. Acho que é algo que mexe com todo mundo, é muito difícil de descrever, até pra gente, eu imagino, pra eles. Vendo as imagens, ouvindo aquele homem dizer: eu vou ali pegar o carro e vocês vão ver. Você acredita que quando ele volta, a intenção dele era matar os seus familiares? Bom, quando ele fala essa frase, eu tenho certeza que a intenção dele é fazer o mal pra alguém, né? Fazer o mal pra alguém. Então, é difícil de acreditar, né? Porque ninguém se imagina, nem passa pela cabeça fazendo uma coisa dessa, em qualquer situação. E é difícil de imaginar, mas eu creio que se ele falou, se ele premeditou, ele executou do jeito que ele quis.